naquele corredorzinho da cozinha da entrada. Ela olhou assim, ela olhou pra mim, olhou pro corredor de novo e eu ignorando, né? Você sabe? E o Espírito Santo assim, você não vai fazer nada? E continuei aqui. Essa cachorra virou samurai. Mas ela se arrepiou toda nas costas aqui assim, e latiu com medo, querendo esconder com medo atrás de mim, e eu ignorando. Aí eu ignorando, e ela latiu. Quando eu virei, que eu olhei pra dentro, que ela tava olhando, né? Ela calou a boca. Acho que a coisa recuou, né? Ela calou a boca, eu só passei a mão nela aqui assim, e o Espírito Santo assim, você não vai fazer nada. Nossa, aí agora ela deu latir também. Menino, mas eu levantei, sabe assim, com um trilhão de autoridade. Eu sei que o que ela viu foi um trem muito horrível, porque eu nunca senti tanta presença de Deus, com tanta autoridade e com palavras que eu nunca usei na minha vida para repreender Deus o demônio. liberou a autoridade para você repreender naquela hora. Vilma, mas olha, só de pensa na oração. Não é porque a autoridade... Pensa na oração. Eu falei, Senhor da glória. Só que eu falei, Espírito Santo, ora por mim. Batalha por mim. A autoridade vem de Deus, né? É. Você não tá com ela o tempo todo. Não. Você não tá com a autoridade o tempo todo ali à sua disposição para você usar. Mas a hora que você necessita para aquela causa específica, o Senhor manda uma porção sobre você. Exatamente. Aí aquela autoridade que vem sobre você é maior, com força, para você repreender aquele mal. Exatamente isso que aconteceu. Então essa aí é a nossa confiança que nós temos que ter, que a hora que você precisar, o Senhor vai suprir. É para um mal desse tamanho, o Senhor dá uma autoridade desse tamanho. É para uma coisa maior, o Senhor dá uma autoridade menor. É para uma cura, o Senhor dá autoridade de cura. É para expulsar um demônio, o Senhor dá autoridade para você expulsar o demônio. É para sabedoria, para uma palavra, o Senhor vai dar a palavra de sabedoria para aquela hora. Essa é a confiança que nós temos para poder fazer as coisas do Senhor. Porque a obra dele, ele capacita na hora que você precisa. E é muito tremendo. Você perguntou se eu via os demônios assim, normal. Eu não sei que jeito que eu vejo, porque eu vejo, eu sei a cor, o jeito, se estão me olhando, tudo eu vejo normal. Só que não é nessa dimensão que eu vejo, é em outra dimensão. Geralmente eu vejo em outra dimensão. Quando, por exemplo, para eu ver um demônio aqui dentro da casa, é mais difícil do que eu ver ele em outra dimensão. Quando é em outra dimensão, eu vejo com mais frequência. Quais são essas outras dimensões? Geralmente quando eu estou orando. Eu estou orando, aí por uma situação ou por uma pessoa, por uma causa, aí aqueles demônios se incomodam e vêm. Só que aí quando eles vêm em outra dimensão. Que jeito? Se eu estou dentro dessa casa, eu não vejo essa parede. Ela abre e eu vejo eles vindo a 200 metros, Sim, a 100 metros, a 50 metros, a 30 metros. E eles vão chegando. Enquanto eles estão chegando, eu estou vendo. Aí a hora que eles chegam... Não anda. Não. Vem andando? Não. Tem uns que vêm bem devagar, outros vêm com mais velocidade, outros quando você abre o olho já está ali, aí você repreende, ele sai. Então, são situações diferentes. Agora, geralmente quando vem assim de muitos, tipo assim, sabe, enche assim um espaço assim, vem uma leira, assim, uma fileira de demônios. Aí eles vêm, tipo aquele exército que vem. Aí você tá ali olhando, Senhor. Aí quando eles vão chegando, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Aí eles, puf, sabe, é como se uma bolha de fumaça negra explodisse. Engraçado, você fala. Plum! Felipe, quando era pequeno. Aham. Né? Igualzinho, você falou, mãe, tem um demônio vindo aqui. Mãe tá vindo. Aí, ele fala assim, agora chega. Aqui é a minha casa, ele tinha 4 anos de idade. Aqui é a minha casa e você vai sair em nome de Jesus. Você não é bem-vindo aqui, você tá repreendido. Você viu, mãe? Virou uma bola de fumaça e sumiu. Eles explodiu. Eles explodem. Virou uma bola de fumaça e explodiu. E agora tem, geralmente quando a gente tá orando, comigo, né? Eu tô falando de experiência comigo, das visões que eu tenho. Eu tô orando, aí os demônios aparecem, aí eles ficam aquele olhão assim, sabe? Eles não cuidam de nada, o alvo ali é eu, ou seja, a atenção tem que estar em mim. Aí eles ficam assim, aquele olhão assim, olhando em mim.
Filho feio. O meu filho, ele via, o Felipe Aí- via como eu tô te vendo aqui. Como eu Aí falava você com vai ele, repreendendo. Felipe repreendia, conversava com o Felipe falava, você tá mentindo, você é um mentiroso. Eu te repreendo em nome de Jesus. Desse menino. É o demônio vai se matar. E tem situação também que eu já tive, essa última pessoa que estou trabalhando com ela agora, enfrentei demônios pesados, e esses demônios eles não me olhavam. Aí era mais difícil para eu repreender porque eles não me olhavam. Porque quando eles olham na gente, que você olha no olho dele, ele perde a força. E se o demônio não olha em mim, como que eu vou atacar ele? Se o alvo que eu tenho para atacar ele, o local certo é a vista dele, aí ele não olha em mim. E eu tive experiência com 2 demônios que não olhavam em mim de maneira nenhuma. Eles não olhavam em mim. Eu não olhava, aí eu peguei e comecei a orar. E comecei, né, eu tava orando, aí eu comecei, olha em mim, olha em mim, olha em mim. Aí quando ele olhou em mim, eu repreendi. Aí eu tive que gritar com o demônio para ele olhar em mim, para eu poder repreender ele. Porque se eu repreendesse ele olhando para o lado, Não ia adiantar. não ia... assim, pelo poder de Deus e a grandeza de Deus, pode qualquer coisa. Mas ao meu entendimento, quando você olha, quando você encara o demônio, a luz, né, o fogo Já não olha por isso. da porque não tem como, unção que está né, na exato, gente, queima queima eles. ele. A partir do momento que eles não olham em você, daí é como se você não tivesse o alvo certo para atingir. Mas são situações. E às vezes você tá orando para a pessoa também, aí o demônio, pum, dentro do quarto. Aí esse vem depressa. Quando você vê, eles, tum, tá ali dentro do quarto, ali a 1 metro longe de você. Aí você já dá Geralmente, quando eles vêm dessa forma, eles já vêm, assim... É como se eles já tivessem perdido as forças e não tivessem mais nada o que fazer. Tipo assim, a última coisa que eu posso fazer é isso, é a última tentativa. Aí ele pula ali na tua frente, dá aquele grito, sabe? Um grito que Horrível. parece que entra assim, sai assim, sabe? Daquele grito estridente. Tipo de perdeu mesmo. É aquele bem- grito, né? É um grito assim de dentro pra fora. Não é não. É aquele grito assim, sabe? Que zune o ouvido. Aí dá aquele grito também e some. Isso eu já enfrentei também. E aí tem os demônios sarcásticos. Ah, tem. Os que olham em você assim, tipo... Tem aqueles que se humilha, abre a boca a chorar, literalmente. Abre a boca a chorar. Esse Não me tira não. daqui, não me tira daqui, não me tira daqui, Sabe, vai deixa apanhar, eu ficar né? aqui. Esse eu não vi, não. Não? Não, Vai ter chora aceitado. feliz. Eu nunca Vai ter vi. aceitado, eles já são teve. aceitados, né? E geralmente, A hierarquia de demônios, geralmente esses demônios que eles falam, né, não me tiram daqui, são impossessões. Tem uma casta de demônio na pessoa, você vai orando. É igual aquele que tá nos corpos, né? Geralmente a gente fala assim, sai um, vem outro. Não é sai um, vem outro. Estão todos ali. Aí você ora, aquele que tá ali sai. Aí o outro fica na frente. Aí sai o outro, vai saindo, vai saindo. Não é que sai um, entra o outro. As pessoas ficam falando, eu achava que era. Não, as Mas pessoas então não vai falam... acabar nunca. Eu ficava pensando assim, né? Não, as Se pessoas... sai um, vem outro, vai acabar. As pessoas falam assim, não, orei para um demônio, veio outro. Orei para um, veio outro. Não, eles já estão todos ali. Aí é tipo assim, o primeiro da fila que tá ali na bucha, você orou, ele sai. Aí o outro vai manifestando, vai manifestando. E a manifestação de demônio é uma coisa boa, é uma libertação. Libertação. É uma libertação. Porque quando as coisas estão cômodas, o demônio fica quietinho ali. O demônio fica ali, bem tranquilo. Você está na igreja, você está cantando, você está orando, você está tomando santa ceia, você está fazendo coreografia e fazendo gestinho de pomba-gira lá no púlpito, lá fazendo coreografia, que esses dias eu vi na igreja. Entendeu? Pomba-gira dançando dentro da igreja, coreografia. O Espírito Santo olha, eu falei, tô vendo. E agora, o que é que eu faço? Aí Deus dá sabedoria, né? Ou para você falar, ou para você calar, para você orar. Mas você fala, eu não acredito no que eu tô vendo. Aí o Espírito Santo fala, mas eu te mostrei, você viu. Aí você fica, meu Deus, realmente tá ali. Aí é uma coisa assim que Deus vai trabalhando à medida que Ele quer, da forma que Ele quer. Entendeu? Mas nem tudo a gente pode agir.
É o tempo e a hora do Senhor. Primeiro Deus mostra para você ver. Aí o Senhor te dá direcionamento que você vai fazer. Ou você vai abordar, ou você vai orar, ou só orar. né? Ou é experiência para você saber fazer. Então, são situações assim diferentes. Aí, como eu estava dizendo, a pessoa está lá cheia de demônios, normal. A unção da igreja não expulsa porque é fraca, não tem peleja porque ninguém entra na brecha, o demônio vai ficando. Fica Agora, cômodo, né? quando você começa um trabalho de libertação, uma oração, como dizem, né, uma oração forte, que você jejua, ora, ou você já tem aquele ministério para esse fim, aí o que acontece? Você começa a orar, o poder de Deus vem sobre a tua vida. Aí aquela unção de Deus que está na tua vida incomoda o demônio. O clima já não fica favorável para ele. Ele já começa a se sentir acuado. Ele já começa a se sentir mal naquele lugar. Por quê? Por causa da presença de Deus. Aí o que ele faz? Ele se manifesta. O que é a manifestação demoníaca? Eu não estou confortável nesse corpo, eu preciso sair daqui. Mas eu não quero sair. Eu não quero sair, eu quero ficar. Mas não estou confortável. Aí começa a luta, a manifestação. O que é a manifestação do demônio? Nada mais, nada menos do que ele lutando com você que está ali orando. Tipo assim, eu não quero sair. Você que vai ter que parar de orar por mim, para eu sair. Aí começa, a pessoa, o demônio manifesta, mas não quer sair. Não está confortável, não está bem com você. Porque o que você está fazendo está incomodando ele. Aí você usa a autoridade do nome do Senhor Jesus e ele tem que ir embora. Aí tem que ir embora. Aí aquele demônio sai, aí o outro fica na linha de frente. A tua oração começa a incomodar o outro. Enquanto isso, os outros estão escondidinhos lá dentro da pessoa. Aí aquele outro vai saindo. E você vai orando, vai orando, vai orando. Aí vem demônios de um jeito, de outro, de outro, de outro, que atuam em uma área, em outra área, em outra área. São em várias áreas que eles atuam. E são demônios diferentes. Para cada área tem um demônio. Para cada nível espiritual, um demônio. Essa que acontece aqui com as meninas da Celine é o mesmo que aconteceu no Felipe. O Felipe, quando era pequeno, ele tinha toda a unção e autoridade com qualquer demônio. Ele via. Ele não via de coisa, ele via como eu estou te vendo aqui. Ele conversava com os demônios. Né? Ele falava tudo que o demônio queria fazer, o que não queria, o que ia fazer, os planos, tudo. Era uma coisa impressionante. Mas é. Às vezes eu estava dobrando o pé da cama, chorando ali, falando com Deus. Ele estava lá no quintal brincando com os meninos, todo suado, catarrento. Ele se lá tudo ele estava. Ele estava naquela ruazinha perto da igreja ali, ele ficou com movimento, né? No cara ficava à vontade ali. Ele ia lá na beira da cama comigo, Deus gostava de carregar aquela mensagem. Não, ele falava, Deus usava para entregar o que estava doido. Deus usava para me entregar, para falar comigo. E era coisa tremenda. Nossa. Sabe? Aí ele acabava de entregar a coisa, virava as costas, batendo minhas costas. Tchau, tá, mãe? Meu Deus, tá vendo? Eu toda da vida inteira, você vê eu despedi de mim, falando que me ama. Então, assim, eu estava tendo dificuldade para falar que me ama. Ele não, ele o tempo todo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. E foi brincar, ia brincar com as outras crianças. Ele tinha o quê? 3? Não tinha 4 anos ainda, tinha 3 anos. Meu Deus, que presente. Hein? Presente. E era forte. O demônio ia mandar pular no poço, ele saiu correndo. Deus é tão maravilhoso que o Senhor falou assim, vai atrás. Eu cheguei, o que você vai fazer, Felipe? Eu vou abrir a tampa do poço, esse demônio atrevido tá achando que é mais forte que eu. Ele pulou aqui dentro, eu vou pular atrás dele, vou matar ele lá dentro, depois eu só dou um mortal e sai pra fora. Meu Deus, tá vendo? Era assim, 24 horas peleja. Por isso que pessoas praticam suicídio aí e a gente hoje, não o que entende por acontece quê. com você hoje? Você fala com ele, não lembra nada disso. Não, mãe, não lembro. Não lembro. O cuidado tinha que ser dobrado com ele. Dobrado. E até os 6 anos de idade, sabe? Essa peleja dele. É o tempo da inocência. Tempo da inocência. A visão 7 aberta. anos, quando ele foi morar com o pai dele, lembra quando eu fui pra Minas, que ele ficou um ano com o pai dele? Esse ano a mente dele foi bloqueada. Ele não lembra nada. Você fala que ele não lembra Nossa, nada. você conhece faz tempo, hein? Sabe o que ele fala? Assim, Deus não existe. Desde 8 anos de idade. Ela tinha 8, eu tinha 10. Eu tinha 11, você tinha 8. Ele fala que Deus não existe. Meu Deus. Deus não existe, não é lenda, coisa de cabeça de vocês. Quer dizer, o inimigo chegou. E a minha batalha hoje é praticamente descer desbloqueado.
Não vai ser. Porque ele tem um dom do amor tão grande, Vai tão ser. grande. O Felipe, ele Vai ser, em nome de ele Jesus. colhe pessoas, se tiver que colher pessoa na rua, se tiver que colher bicho, tudo sabe assim, ele exala amor. Eu creio no avivamento que vai vir ainda. Ele exala amor. Vai, é Vai, o tempo do vai. O Senhor. Stauro está mais centrado. Eu louvo a Deus por isso. Que ele me mostrou. É muito lindo, é muito forte. Então, assim, o projeto de Satanás é bloquear nossos filhos. Porque a força para lutar por o que está por vir, que agora é visível, palpável, é essa geração. Que Deus levantou, você vê a geração dele, Deus levantou, só que o inimigo chegou e bloqueou a mente. Cegou o entendimento. Cegou o entendimento, essa é a palavra. É, gente, então a gente tem que estar atento, né? Porque o mundo espiritual, ele Exatamente, é real, ele ele existe. existe. Ele está o tempo todo em demanda com a gente, o mundo espiritual. Aí ou você está debaixo da autoridade de Deus, servindo a Deus, Agora eu creio. e tem essa autoridade, ou então você perece. Exatamente. E a gente precisa orar para Deus dar sabedoria, para Deus dar visão, porque é muito difícil você lutar com o que você não está vendo. Como que você vai dar um tiro se você não está vendo o alvo? Não dá. Né? Então você tem que ver. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa fala muito em demônio. É a tua área, você trabalha com libertação. Eu vou trabalhar com libertação de demônio, eu vou ficar vendo anjos bonitos cantando louvores. Não, se eu trabalho com demônios, eu vou ver demônios. O Marcos. Eu busco a também. presença de Deus, eu me revisto do poder de Deus, mas a hora da guerra, Não, tá errado. Você não vê coisa São boa, os você vê coisa males. ruim, você deve ter problema. mas é porque não é o ministério da pessoa, ele não entende. Mas eu vejo também, só que eu tenho que estar orando. Eu tenho que estar vigiando muito, eu vejo coisa boa. E vejo quando a presença de Deus chega que ele tira. Eu vejo mais em forma de anjo, ou força, igual um imã, assim, sugando, puxa que arrasta, assim. Aham. Mas ninguém entende. Mas uma coisa Não que tem. eu, A que eu gente é acho, doida. uma coisa que eu acho interessante a gente ter o entendimento, que a gente precisa ter o entendimento que qual é o seu ministério? Não sei. Então, mas se o seu ministério é louvor, você não vai entender o meu. Se o seu ministério é aconselhamento, você não vai entender o ministério do outro. Se o seu ministério é intercessão, você não vai entender o ministério do Mas outro. a mãe, ela já viu, ela já chegou a ver. Várias vezes, tia. Só que eu vi ela jejuando já, pedindo pra Deus tirar, porque ela não queria ver. Porque ela- Já vi. Eu já oro para Deus O gostar. dia- Digo, o dia- Deus, arranca o véu que eu quero Ela ver tava com quem com eu o tô pai, lutando. ela tava com o pai, e o pai subiu na cama, porque ele sempre subia assim, colocando o joelho primeiro, depois subir. E aí, no que ele subiu, foi logo quando ele fez cirurgia. Quando ele subiu, ela viu o demônio subindo junto com ele. Um demônio bem horrível, subindo. É acompanhante, quem é? Carrega, né? É a diminuição de estimação que as pessoas falam, né? Imagina, aí é E que eu ela- quero ver pra mandar embora. Mas ela, não, ela pagou o preço pra não ter mais. Uma coisa que eu acho errado, né? Que você mesma já falou, que às vezes acontece com você. Você vê o demônio, sabe que ele tá ali e ignora. Gente, eu não ignoro, não. Se eu ver um demônio, eu mando ele embora. Ele tem que sair, ele não vai ficar perto de mim. Se eu tô na minha casa, eu vejo um demônio, sai em nome de Jesus. Se eu tô na igreja, eu vejo um demônio, sai em nome de Jesus. Se eu tô na rua, aí dependendo, né, também, você não vai sair por aí caçando briga com todos os demônios. Não dá, né? Porque eles têm a legalidade deles para estarem nos lugares. Você chega numa casa que eles são convocados, que eles são recebidos, que eles são convidados para estar ali. Você vai chegar ali e brigar com eles? Não, eles têm legalidade para estar ali. Quem não tem que estar ali sou Só se eu. Deus mandar, né? Agora, Deus pega e, por exemplo, na minha casa, no meu quintal, no meu carro. Não, se passar ali, eu já estou repreendendo, mandando embora. Eu não vou ficar olhando o demônio ali e deixando. Não, a casa é minha. O espaço é meu. Eu estou orando para uma pessoa, a pessoa, né, vamos orar comigo, eu preciso de ajuda. Eu Diferente. entro na batalha. O demônio chegou, ei, cai fora. Quem está no comando aqui sou eu, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Então o demônio não vai ficar. E nós temos essa autoridade, precisamos usar. Nós precisamos usar essa autoridade. Ela está conosco, o Senhor nos deu. Jesus fala, né, lá em Mateus 10, eis que eu vos dou autoridade para expulsar demônios. Então, a autoridade está em nós, o Senhor já deu. Eu dou autoridade para vocês expulsarem demônios. Né? E a gente tem que usar essa autoridade. Então, não é, eu tô fraca. Eu sei, eu também sou fraca. Eu não estou fraca, eu sou fraca.
Mas, porém, a graça e a autoridade que o Senhor Jesus me deu, essa é forte. Né? E é essa que nós temos que usar. Sai em nome de Jesus e pronto, ele tem que sair. Mais difícil é lutar com espíritos humanos. Espírito humano é mais difícil lidar do que com espíritos imundos. Demônio, você dá uma ordem em nome do Senhor Jesus, ele sai. Espírito humano, você dá uma ordem, ele ri da sua cara. Aí você não tem como expulsar, porque espírito humano, só Deus tem autoridade sobre o espírito humano. Aí você para de orar, para de expulsar aquele demônio e vai orar para Deus agir naquela causa. Porque é espírito humano, você não tem autonomia sobre ele. Você tem sobre demônios. Engraçado, né? Meu Deus. Que é o gênero ruim?